Nós estamos nesta manhã para transmitir a Escola Bíblica Dominical. Estamos em tempos de quarentena, momento difícil, mas graças ao recurso tecnológico que Deus tem concedido, nós podemos levar a EBD até a sua casa. A obra de Deus ela não pode parar. Sabemos que a igreja somos nós e onde nós estivermos, nós podemos estar adorando o nosso Deus. E nesta manhã nós vamos meditar na última lição desse trimestre. Esse trimestre nós aprendemos sobre a antropologia bíblica e nós aprendemos bastante nessa lição, porque essa lição veio responder para nós a grandes perguntas da humanidade. Quem somos nós? Para onde nós vamos? O que estamos fazendo aqui nessa terra? Qual que é o nosso destino? Qual que é a nossa missão? Então essa lição, esse trimestre, trouxe para nós essas respostas, essas dúvidas. Então cremos que nenhum servo de Deus tem dúvida em relação à sua existência aqui nessa terra. E hoje vamos meditar na lição número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Essa lição ela fecha as demais lições porque ela traz para nós o ensinamento de que nós somos diferentes a partir do momento em que nós temos uma experiência com Cristo. O novo homem, porque com a queda do homem no Jardim do Éden, o homem ele perdeu a sua natureza espiritual e ele se tornou agora um homem dominado pelo pecado, com a natureza pecaminosa, com a sua imagem manchada por causa do pecado, e agora ele precisa recuperar isso. E como é que o homem recupera isso? Ele recupera isso a partir de uma experiência de salvação. Então, nessa lição, nós vamos ver que ela está falando sobre um processo de salvação. E esse processo, ele envolve 3 elementos que são de suma importância. Primeiro, a regeneração. Segundo, a justificação. E terceiro, a santificação. Então, nós vamos abordar cada item desse, e esse item transforma o homem numa nova criatura, do novo homem em Jesus Cristo. Então, o que nós veremos nessa lição de hoje? Nós não vamos ler a revista, porque o nosso tempo ele não nos permite, e nós vamos seguir, o esboço da revista, mas sem ler a revista, mas podem ficar tranquilos que tudo aquilo que nós falarmos vai estar relacionado à nossa revista, à nossa lição proposta pelo nosso comentarista. Pois bem, o que nós veremos nessa lição? Veremos primeiramente sobre a regeneração e o novo nascimento do homem. Ou seja, o que é regeneração? O que é novo nascimento? Essa é a primeira parte do processo para que o homem se torne o novo homem em Jesus Cristo. Veremos também a justificação do novo homem. Aí nós começamos a observar que há um processo para essa transformação, para esse novo nascimento. Então veremos sobre a justificação do novo homem em Cristo. Veremos também sobre a santificação posicional do homem em Cristo. Por que santificação posicional? Porque nós temos dentro do processo da salvação, nós temos a santificação posicional, veremos o que é isso, e temos a santificação pessoal, que é a santificação prática do cristão após a regeneração e após a justificação. Então veremos sobre a santificação posicional, veremos sobre a santificação pessoal e progressiva do novo homem em Cristo. Ou seja, primeiro acontece a regeneração, veremos o que é. Segundo acontece a justificação. Na sequência vem a santificação posicional. Depois a santificação pessoal. Tudo isso fazendo parte de um processo para que o homem seja transformado numa nova criatura, num novo homem. E veremos também a glorificação eterna do novo homem em Cristo, porque haverá um momento na história da humanidade que homens serão transformados num corpo glorioso. Que momento será esse? Será a glorificação eterna desse novo homem em Cristo. Então são esses os assuntos que nós abordaremos nessa lição sobre o novo homem em Jesus Cristo. Então vamos já de imediato ao nosso primeiro tópico, onde nós abordaremos sobre o nascimento do novo homem. Então a primeira coisa que nós temos que entender é para que o homem
ele seja transformado do novo homem, ele precisa passar por um processo de regeneração. A grande pergunta que se faz é: o que é regeneração? Qual que é a definição de regeneração? Então, sem nos atermos a muitos conceitos complicados, teológicos, vamos direto na prática, de um modo bem simples, para definirmos o que é regeneração. Então, regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus. É quando o homem ele é, vamos dizer assim, feito de novo, se torna uma nova criatura, um novo homem, uma transformação que acontece no interior dele. É uma transformação que vai acontecer no seu interior, essa transformação vai se refletir no seu exterior, porque a partir do momento em que ele passa por essa transformação interior, esse renovo interior, isso vai se refletir no seu exterior. Por quê? Seu comportamento será diferente, suas atitudes serão diferentes, e essa transformação, que é a regeneração, ela vai acontecer na vida do homem como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nós veremos que sem isso não seria possível essa regeneração, essa transformação, e que é operada pelo Espírito Santo, conforme Tito capítulo 3, versículo 5, não iremos ler as citações, porque não teremos tempo. Mas, resumindo então, regeneração é a transformação interior do homem. É a renovação do homem interior. Isso acontece uma operação do Espírito Santo como resultado do sacrifício de Jesus ali no Calvário. E é interessante porque quando acontece essa regeneração, essa transformação na vida dessa pessoa, ela vai ter como característica, primeiramente, uma vida renovada, uma mente renovada e uma transformação do velho homem. Ou seja, a pessoa agora ela vai se transformar num novo homem. O homem interior ele é renovado e ele vai ter agora uma vida diferente, uma mente renovada. Lá em Romanos 12, 2, diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando é que esse entendimento ele é renovado? É quando o homem ele passa pelo processo da regeneração, da transformação desse homem interior no novo homem, numa nova criatura. Então nós podemos dizer que a Bíblia denomina a regeneração como novo nascimento. Se você for na Bíblia, você vai ver que a regeneração lá está denominada como novo nascimento ou como nascer de novo. Então nós concluímos que ser regenerado, regeneração é um novo nascimento. Regenerar é nascer de novo. Isso é regeneração. Mas o que é nascer de novo? O que vem a ser nascer de novo? O texto bíblico base para nós, todos conhecemos, é sobre Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos judeus, conhecedor da lei, mas Nicodemos não tinha esse conhecimento do que é nascer de novo. E nesse diálogo que ele tem com Jesus, nós vamos entendendo o que é esse processo de regeneração que a Bíblia vai denominar que é nascer de novo. Mas precisamos entender o que é nascer de novo. Primeiramente, nascer de novo não é nascer do sangue e nem da carne e nem da vontade do homem. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13, aí iremos ler para poder ampliar melhor o nosso entendimento. João capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13 vai dizer assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí vem o versículo-chave. Os quais, esses que receberam Jesus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas da vontade de Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos é que regeneração é novo nascimento, é nascer de novo. Nascer de novo não é nascer do sangue e nem da carne e nem da vontade de Deus. Então, para nós entendermos o que é novo nascimento ou nascer de novo, nós temos que partir do princípio de entender o que não é nascer de novo, o que não é novo nascimento. Então vamos lá. Novo nascimento não pode ser do sangue. Então nascer de novo não é do sangue. Não do sangue. Por que não do sangue? Porque
significa que uma pessoa, ela não se torna serva de Deus por ter pai servo de Deus. Não, novo nascimento não é do sangue, porque a salvação, ela não passa de pai para filho. Ela não passa de pai para filho através da corrente sanguínea. Não é porque o meu pai foi salvo que eu serei salvo. Não. Então não é do sangue. Novo nascimento não é do sangue, não é hereditário. Novo nascimento é uma experiência pessoal. E o versículo diz ainda que nascer de novo não é da carne. Por que nascer de novo não é da carne? Porque isso significa que a pessoa não tem o poder de produzir o novo nascimento na vida dela. E por que não tem? Por causa da sua natureza que é pecaminosa. Então, quando João diz que nascer de novo não nasceu da carne, é porque o homem, devido à sua natureza pecaminosa, ele não consegue produzir o novo nascimento na sua vida. Não tem como o homem fazer isso. Então, não depende da vontade dele. A sua vontade não é suficiente para salvar o homem. A vontade dele própria não é suficiente para transformar, para produzir uma regeneração, um novo nascimento na vida dele. Por isso que nascer de novo não é da carne. Mas a Bíblia diz também que não é da vontade do homem. Então, novo nascimento, regeneração, nascer de novo, não é do sangue, não é da carne, não é da vontade do homem. Por que não é da vontade do homem? Porque significa que nenhum outro homem pode salvar uma pessoa por mais que deseje. Por isso que não é da vontade do homem. Eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, você que tem filhos que não são crentes ainda, você que tem filhos que ainda não aceitaram Jesus, ou um amigo, ou um parente, seja quem for que você goste, eu tenho certeza que você, como servo de Deus, como serva de Deus, você deseja a salvação dessa pessoa. Mas por mais que você deseje a salvação dessa pessoa, a vontade sua não é suficiente para isso. Por quê? Um exemplo bem prático, um pregador. Todo pregador, o que ele mais deseja ver como resultado da sua pregação é o quê? A salvação de almas. É que o pecador aceite Jesus. É que o pecador venha nascer de novo. Mas por mais que o pregador tenha esse desejo, isso não vai acontecer por vontade dele, porque ele não tem, o pregador em si, ele não tem esse poder de produzir o novo nascimento na vida da pessoa. Então nós começamos a entender o que é regeneração, que é a transformação, que é o novo nascimento. Nós começamos a entender o que é novo nascimento, entendendo o que não é. Então já vimos que não é nascer do sangue, não é nascer da carne, não é nascer da vontade de Deus, não é conhecer profundamente as Escrituras. Novo nascimento, nascer de novo, não é conhecer a Bíblia de cabo a rabo, não é conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é conhecer a Bíblia toda. Novo nascimento não é você ter lido a Bíblia 30 vezes, não. Isso não é novo nascimento, isso você adquire conhecimento. Nicodemos, ele era conhecedor da lei. Nicodemos, ele era conhecedor da palavra. Mas, no entanto, Nicodemos não tinha o entendimento do que é novo nascimento. Então nós percebemos que nascer de novo não é conhecer profundamente as Escrituras, como muitos conhecem. Nicodemos conhecia. O jovem, o mancebo de qualidade, também conhecia. Mas o seu coração não tinha nascido de novo, e a prova disso é que ele não conseguiu entender quando Jesus diz a ele que ele deveria desfazer-se dos seus bens para segui-lo. Ele não conseguiu obedecer isso, por quê? Porque apesar de conhecer todas as Escrituras, ele não tinha nascido de novo. E na verdade nós observamos que Jesus talvez nem iria exigir que aquele jovem desfizesse dos seus bens. Aquilo seria um teste, uma prova que Jesus estava fazendo com ele. Mas ali foi a prova, a manifestação de que aquele jovem não tinha nascido de novo. E conhecia as Escrituras. Então, novo nascimento, nascer de novo, não é conhecer profundamente as Escrituras. Esse novo homem não é isso. Nascer de novo também não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Não significa isso, pessoa religiosa, aquela pessoa beata, extremamente religiosa, não. Nicodemos também era religioso. E muitos outros religiosos chegaram até Jesus, mas não alcançaram a bênção da salvação. Por quê? Porque eles não entenderam o que é o novo nascimento.
Então, para você nascer de novo, não basta apenas você ser uma pessoa religiosa. Isso não prova que você é nascido de novo, que você tem uma experiência de novo nascimento. Pois prossigamos. Então, nascer de novo também não é uma reencarnação de vidas passadas. Foi o que Nicodemos entendeu. Em João capítulo 3, versículo 4 da nossa lição, vai dizer, disse-lhe Nicodemos, Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não, não é isso. O novo nascimento não se trata de uma reencarnação de vidas passadas. Não significa que você vai morrer e nascer depois numa outra pessoa, não é isso. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, novo nascimento não é reencarnação, como alguns ensinam aí. Isso não é novo nascimento. Vamos prosseguir aqui. Então, o que é nascer de novo? Nós começamos abordando o que não é nascer de novo. Agora vamos ver o que é nascer de novo. Aí você junta as duas situações e você vai entender o que é o novo nascimento, o que é nascer de novo. Primeiramente, em João capítulo 1, versículo 13, vai dizer o seguinte, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, primeira coisa que nós entendemos é que nascer de novo é ser nascido de Deus. Mas, pastor Luiz Fabiano, o que é ser nascido de Deus? Vamos lá, vamos entender isso. É tornar-se filho de Deus pela fé. O que João diz? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser nascido de Deus é você se tornar filho de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que não aceitou Jesus se ele é filho de Deus, ele vai dizer que é. E não vai aceitar uma resposta contrária. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o homem ele se torna filho de Deus no momento em que ele nasce de novo. No momento em que ele aceita Jesus como Salvador. Todos somos criaturas. Todos são criaturas. Mas para se tornar filho de Deus, ele precisa receber Jesus como Salvador. Entrar no processo de salvação que começa por essa regeneração, por esse novo nascimento. Então, ser nascido de Deus é você se tornar filho de Deus pela fé. Nascer de novo também é o quê? Nascer de novo é ser nascido da água. No capítulo 3 e versículo 5 de João, Jesus, no diálogo que ele tem com Nicodemos, ele vai dizer, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nesse versículo teremos duas situações aqui definindo o que é nascimento. Primeiro, ser nascido da água. Nascer de novo é ser nascido da água. Mas o que significa ser nascido da água? É simples. Primeiro, arrepender-se dos pecados e ser purificado. E é interessante porque a água na Bíblia, em determinados momentos, ela está relacionada à purificação. Ninguém pode ser salvo a menos que seja interiormente purificado pela água da palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 3, Jesus vai dizer para os seus discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, nascer da água significa primeiramente você ter a purificação dos seus pecados. E a palavra de Deus, ela tem o poder de purificação. Porque a partir do momento que você nasce da água, você nasce da palavra, nascer da água significa que, nesse contexto, nascer da palavra, significa dizer, então, que você vai viver a palavra. Você vai praticar a palavra. E isso está relacionado diretamente às características do novo nascimento, que é a mudança de comportamento. Ao nascer da água, da palavra, a minha viver da palavra, praticar palavra, então eu estou realmente no processo de ter nascido de novo. Mas ser nascido da água também não só está relacionado à palavra. Ser nascido da água também está relacionado ao batismo nas águas. É necessário, a partir do momento que você entra no processo da salvação, você já foi purificado pela água da palavra. Agora você tem que nascer da água no outro aspecto, que é o batismo
nas águas. E o batismo, ele tem a simbologia do sepultamento dos pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo vai dizer, sepultados pelo batismo. A ideia ali é que quando você é imergido nas águas, ali os seus pecados são sepultados. Então, nascer da água, além de estar relacionado a ser purificado pela água da palavra, está relacionado também a ser batizado nas águas. Em Marcos 16:16, Jesus disse na grande comissão, quem crê e for batizado será salvo. Mas aqui temos que tomar cuidado com uma interpretação muito perigosa. Qual que é essa interpretação? Lembrando que o batismo nas águas, por si só, o batismo nas águas sozinho não salva ninguém, mas faz parte do processo de salvação. Por quê? É importante dizer isso. Porque senão algumas pessoas ensinam que se você não batizar, você não será salvo. O batismo, ele faz parte do processo. Se você serve a Deus há muitos anos, se você está na casa, aceitou Jesus há muito tempo, e você não se batiza porque você não quer se batizar, aí temos uma complicação. Porque o batismo ele faz parte do processo de salvação. Ele não produz a salvação sozinho. Ele está dentro do conjunto desse processo. Mas é necessário que você nasça da água pelo batismo. Para quê? Para que haja o sepultamento dos pecados. Então, nascer de novo é ser nascido das águas. Nascer de novo também é ser nascido do Espírito. No mesmo versículo 5, Jesus vai dizer para João, não é isso? Aquele que não nascer da água, já vimos, fala do batismo, fala da purificação pela palavra, e do Espírito. Percebem-se que a palavra Espírito está na letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Então, nascer de novo é nascer do Espírito. Significa o quê? Ser transformado pelo Espírito Santo. Ser mudado pelo Espírito Santo. É você dar lugar ao Espírito Santo para ser transformado. Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 8, ele vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8 diz o seguinte, diz assim, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, olha o nascer do Espírito aí. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, nascer do Espírito significa você ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E para isso, você precisa dar lugar ao Espírito Santo para ele produzir essa transformação na sua vida. E aqui também há outro detalhe muito importante. Quando se fala em nascer do Espírito, estamos dizendo que nascer do Espírito está relacionado a você ser transformado pelo Espírito Santo. Significa que é preciso dar lugar ao Espírito Santo para que aconteça essa transformação, porque o Espírito Santo, conforme João 16:8, é ele quem convence o homem do pecado e do juízo, é a função dele. Então precisamos entender que esse nascer do Espírito, dentro daquilo que nós entendemos, não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Porque alguns ensinam que se você não for batizado com o Espírito Santo, você não receberá a salvação. E não é assim que nós aprendemos e entendemos pelas Escrituras. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para a vida do crente. É necessário, o ideal é que todo crente seja batizado com o Espírito Santo. Mas não significa que se você não for batizado com o Espírito Santo, você não vai ser salvo, porque assim nós temos uma complicação aqui. Todo aquele que passa pelo processo do novo nascimento, todo aquele que nasce de novo, que tem essa experiência de salvação, ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo como companheiro, como alguém que vai estar ao lado dele. Mas o batismo no Espírito ou com o Espírito Santo já é uma outra experiência. Então, nascer do Espírito aqui não está relacionado a ser batizado com o Espírito Santo, mas ter o Espírito Santo na sua vida, transformando e mudando a sua vida. Então, tudo isso é nascer de novo. Pois bem,
nós já entendemos que a regeneração é a transformação interior do homem. Essa transformação acontece a partir do novo nascimento. Já vimos o que não é novo nascimento e já vimos o que é novo nascimento. E aí, a grande pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: qual que é a importância da regeneração? Qual que é a importância do novo nascimento? Porque regeneração é novo nascimento. Então, qual que é a importância da regeneração, do novo nascimento na vida do homem? Vamos lá. Primeiro, a regeneração, ou novo nascimento, é importante porque ela é necessária para fazermos parte do reino de Deus. Sem o novo nascimento, Jesus disse para Nicodemos: ninguém poderá ver o reino de Deus. Capítulo 3, o versículo 5, 3 ao 5 disse, olha, Jesus respondeu, versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo homem, ele faz parte agora de um novo reino, mas se ele não tiver a experiência da regeneração, do novo nascimento, ele não pode fazer parte do reino de Deus. Não tem como. Então a primeira importância está nesse fato, de que a regeneração, o novo nascimento é necessário para nós fazermos parte do reino de Deus. Segundo, por que é importante o novo nascimento, a regeneração? Porque ela, ou ele, o novo nascimento, é uma exigência do próprio Deus, não é uma opção. Meu querido, você não tem a opção de nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. É uma exigência. Você não pode dizer assim, eu vou escolher não nascer de novo para entrar no reino de Deus. Eu vou escolher não praticar a palavra para entrar. Não tem como. É uma exigência. Jesus deixou bem claro aqui que não tem jeito, não tem como, não pode entrar no reino de Deus. É uma exigência. Você não tem outra opção a não ser nascer de novo, passar pelo processo da regeneração. Então, por que é importante a regeneração, o novo nascimento? Primeiro, necessário para fazermos parte do reino de Deus. Segundo, é uma exigência do próprio Deus, você não tem outra opção. Quer ser salvo? Tem que nascer de novo. Terceiro, possibilita a habilitação do Espírito Santo na vida do crente. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20, Paulo vai dizer que nós somos o templo, morada, habitação do Espírito Santo. Mas para isso, o Espírito Santo, ele só vai habitar na vida daquele que nasceu de novo. Então, a partir do momento em que eu tenho a experiência da regeneração, do novo nascimento, o Espírito Santo ele passa a habitar na minha vida. Vai possibilitar essa habitação. Por quê? Porque eu já fui purificado pela palavra. A água da palavra me purificou, me limpou. E agora o Espírito Santo ele acha então morada na nossa vida e no nosso coração. Por que é importante ainda? Porque gera a conversão, que por sua vez possibilita o homem alcançar a justificação e entrar no processo de salvação pela santificação. Então, o primeiro processo, a primeira coisa que acontece dentro do processo da salvação, então, é a regeneração. É o novo nascimento. A partir daí, você vai entrar num processo que vai possibilitar você alcançar a justificação, que é o nosso próximo tópico. Então você creu em Jesus, aceitou Jesus como Salvador, você entrou no processo do novo nascimento, da regeneração, da transformação. E agora, isso vai possibilitar para a sua vida o quê? Você alcançar a justificação e a santificação da parte de Deus. Então, o que nós podemos concluir desse tópico aqui é que a regeneração, ou seja, o novo nascimento, ele muda a nossa vida diante de Deus e da sociedade. Resumindo todo esse tópico, o novo nascimento, ele muda a sua vida. A regeneração muda a sua mente. O novo nascimento muda o seu comportamento diante de Deus e diante também da sociedade. Porque você passa agora a viver não uma vida que você vivia de pecados, mas uma vida em busca da santificação. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que a regeneração
é o primeiro elemento que faz parte desse processo para que o homem se transforme num novo homem em Jesus Cristo. Amém? Pois bem, uma vez que nós entendemos o que é regeneração, o que é e o que não é novo nascimento, e a importância que esse novo nascimento, que essa regeneração tem para nossas vidas, nós podemos partir agora para o segundo momento, desse novo homem Jesus Cristo, a partir do novo nascimento, que é exatamente a justificação. Então, uma vez nascido de novo, passado pelo processo da regeneração, agora você vai entrar no processo da justificação. E aí nós temos que entender, primeiramente, o que é justificação. Temos que entender a definição de justificação. Então, como eu gosto de ser prático, de ser bem claro e objetivo nas definições, nos conceitos, vamos então a uma definição bem prática do que é justificação. Primeiro, justificação é um ato judicial, e você deve estar vendo a imagem aí do juiz batendo um martelo, porque é exatamente isso. Justificação é um ato judicial da parte de Deus. E nesse ato, é como se Deus, que é o juiz, estivesse batendo o martelo e declarando aquela pessoa inocente sem culpa. Todo aquele que crê e recebe Jesus como Salvador, no momento que ele aceita Jesus como Salvador, que ele está nascendo de novo, ele passa por esse processo de justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver Paulo falando sobre essa justificação. Romanos capítulo 5 e o versículo 1 diz exatamente assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, resumindo o que é justificação, nós vamos entender que no momento que você aceita Jesus como Salvador, justificar é declarar justo, é declarar inocente. Então, quando você aceita Jesus, é isso exatamente que Deus faz. Ele te declara justo. E aqui precisamos entender uma coisa também muito importante. O ato de Deus te declarar justo não significa que você está se tornando justo. Você foi declarado justo. Não significa que você não cometeu todos os pecados para trás ali. Não. Da mesma forma que em muitos julgamentos, todo mundo sabe que o indivíduo praticou o crime, mas no julgamento o juiz declara ele justo, declara inocente. Mas não significa que ele não praticou aquilo para trás. Significa que ele está sendo declarado justo por Deus naquele momento, pelo fato de ter aceitado ali Jesus como Salvador. Então, ele não se torna um justo em todos os seus atos. Ele é declarado justo por Deus no momento ali do seu novo nascimento. Então, uma vez que esse mesmo homem, que agora entrou nesse processo de salvação pelo novo nascimento, é declarado justo, então, sendo declarado justo, não há mais condenação sobre a vida dele. Essa é a grande importância da justificação. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo não acaba aqui. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no momento que aceitamos Jesus, é tirado de sobre nós a espada da condenação. Para que você entenda, sobre a cabeça de todo ser humano que ainda não foi nascido de novo, que não foi justificado, há uma espada sobre o seu pescoço. E essa espada chama condenação. No momento em que ele aceita Jesus, que ele passa por esse processo, não haverá mais condenação sobre a vida dele. Mas ele vai ter que manter essa posição, veremos daqui a pouco na frente. Então, uma vez sendo declarado justo, não está mais debaixo da condenação. Toda a culpa do homem, ela é transferida, na verdade já foi transferida para Jesus. E naquele momento ali, muito mais ainda, Jesus ele absorve toda aquela sua culpa ali e não haverá mais condenação sobre a sua vida. Então, justificação é ser declarado justo. Você é declarado justo por Deus no momento em que você aceita Jesus como Salvador. E ele tem poder para isso. Por quê? Porque ele é o juiz dos juízes e o Senhor dos senhores. Agora, por que a justificação ela é necessária
e ela é importante dentro desse processo de salvação. Nós vemos que o novo nascimento tem a sua importância e quais são esses motivos de importância para o novo nascimento. A justificação, que é esse segundo elemento do processo de salvação, para se transformar num novo homem, também é necessária. Então vamos ver por que a justificação é necessária. Você vê uma imagem aí do juiz batendo o martelo embaixo dizendo: eu me declaro justo, santo e santo. A partir dessa frase vamos entender por que a justificação é necessária. Sugerimos nessa imagem aqui alguém se declarando justo, batendo o martelo como se fosse um juiz e dizendo: eu sou justo, eu sou santo e santo. A partir daqui vamos entender por que a justificação ela é necessária. Primeiro, ela é necessária porque o homem é pecador e não pode salvar-se. Salmo 49, 6 e 8 eu faço questão de ler, porque esse versículo aqui ele é extraordinário quando se diz respeito a esse item que estamos falando aqui. Então, primeiro motivo, porque a justificação é necessária. O homem é pecador e não pode salvar-se. Salmo 49, abra você também na sua casa e leia comigo. Olha só. Aqueles, 49, 6 a 8, isso mesmo. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, ou seja, com toda essa riqueza e fazenda, nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Não tem como pagar, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, nem todo o dinheiro do mundo que o homem tiver, ele consegue salvar a si mesmo, porque os recursos dele não são suficientes para que ele possa alcançar essa salvação. Então, a justificação perante Deus, você pode ser o homem mais rico do mundo, e você pode chegar para Deus e dizer: olha, Senhor, está aqui toda a minha fortuna, $1 bilhão, sei lá, para você me justificar. Não é assim que funciona. O homem não tem condições com seus recursos de alcançar essa justificação. Ela é importante e também necessária porque toda tentativa humana de justificar-se perante Deus é inútil. Não adianta você tentar se justificar. Isaías 64, versículo 6. Vamos fazer questão de ler também. Acompanhe conosco na sua casa aí. Isaías 64, o versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ou seja, qualquer tentativa nossa de tentar se justificar perante Deus é imundícia, é trapo de imundícia, é escória. Deus não aceita. Por quê? Porque somente Deus tem poder, por meio de Cristo Jesus, justificar o homem dos seus pecados, declarar o homem justo. Ela é necessária também, e o grande exemplo disso daqui é Adão e Eva. Todos nós conhecemos Adão e Eva. Quando eles pecaram, imediatamente Adão e Eva procuram uma planta, tecem para si umas vestes e colocam para esconder a sua nudez. Ali era a simbologia de uma tentativa de justificativa, mas Deus não aceitou aquilo. Deus não aceitou aquelas vestes. Foi necessário que um cordeiro, um animal fosse morto, e da pele desse animal, Deus fizesse as vestes para Adão e Eva. Porque Deus estava mostrando ali profeticamente que o homem não conseguiria justificar e toda justificativa do homem perante Deus não seria aceita, porque somente o sangue de Jesus tem poder para justificar o homem. Então, por isso que a justificação ela é necessária. Ela é necessária também porque o homem precisa apresentar-se diante de Deus justo e santo. Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que nos apresentar diante de Deus justo e santo. E como é que nós fazemos isso? Somente através da justificação que é feita por Deus pelo sangue de Jesus. Senão, nós por nós mesmos não conseguimos fazer isso. Então, eu me declaro justo, santo, não funciona, porque somente Deus pode fazer isso. A justificação é necessária também, porque ela é essencial para participarmos das bênçãos da salvação. E essas bênçãos estão em Efésios 2, versículo 13 ao 16, não iremos ler porque o texto é maior, mas as bênçãos relacionadas em Efésios 2, 13 a 16 são as seguintes. Lá tem muitas bênçãos que você vai poder alcançar naquele versículo. Eu peço a você que leia depois com calma esse versículo aí, para você ver as bênçãos que estão relacionadas ali.
a justificação também é necessária porque ela nos protege de que o adversário nos culpe dos pecados já perdoados por Deus. Romanos 8, 33 e 34, isso é importante, porque a história conta, né, que foi essa experiência que Lutero passou. Todos conhecem essa história, e todos os pregadores usam essa ilustração de que o adversário colocou diante de Lutero toda a sua lista de pecados cometidos, e Lutero então pega uma caneta, né, daquela época lá e escreve lá, naquela lista que o diabo lhe apresenta: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, a justificação é importante porque ela vai nos proteger de sermos acusados pelo adversário por pecados que você já cometeu lá atrás. Romanos 8, capítulo 8, versículo 33 e 34, Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, tá vendo? É Deus que o declara justo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Então, a justificação ela é necessária, porque vai impedir que o adversário venha culpar você por pecados que você cometeu lá atrás, na sua vida, quando você não tinha Jesus, na sua vida, quando você não tinha nascido de novo, não. Você pode virar para o adversário e dizer a mesma coisa que Lutero disse: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Então, a justificação ela é necessária, porque o homem, ele jamais vai conseguir se justificar diante de Deus. Pois bem, já vimos o que é justificação, é o ato de Deus de declarar alguém justo. Já vimos por que a justificação dentro do processo de salvação ela é importante. E a justificação também ela tem alguns aspectos importantes, que são muito importantes para nós entendermos. Quais são os fundamentos espirituais para a justificação? Nós temos uma imagem muito interessante. Primeiro aspecto importante da justificação: a fonte da justificação é quem? É Deus. Somente Deus é capaz de justificar o homem. Então a graça de Deus, que é um favor imerecido, ele é a fonte de toda a justificação. O homem não tem como adquirir por si mesmo essa justificação. Romanos capítulo 3 e o versículo 24, nós vamos ver Paulo mais uma vez falando sobre esse assunto. Romanos 3 e 24 diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha! Então a fonte da justificação é Deus, é de graça, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus sobre a vida do homem. Somente Deus, gratuitamente concede ao homem a justificação. Por isso é que dissemos aqui que por mais dinheiro que você tenha, você não consegue se justificar diante de Deus. Outro aspecto importante da justificação é que a base da justificação é o sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Cristo não haveria justificação. Sem o sacrifício de Jesus não haveria como o homem ser justificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a base para essa justificação é o sangue de Jesus. A base para essa justificação não é você se esconder dentro de uma casinha e confessar o pecado para alguém ali. Não. A base para essa justificação é o sangue de Jesus Cristo. E aí, voltando lá atrás ainda, qual que é o canal, qual que é o meio para alcançar essa justificação? Então nós vimos que a fonte da justificação é Deus. Não tem outra fonte. É a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus. A base para a justificação é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Cristo. E o meio para alcançar essa justificação é o quê? É a fé. Então, como que o homem alcança essa justificação? Por meio da fé. Romanos 3, 22 vai dizer assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Você alcança a justiça, a justificação de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador, está vendo? Justificador, declarar justo aquele que tem fé em Jesus.
Então, o meio para se alcançar a justificação, meu querido, não é você pagar promessa, não é você subir escada carregando nada, não é você carregar uma cruz na costa, mesmo porque a cruz Jesus já carregou, nada disso. O meio para você alcançar a justificação é a fé. Sendo, pois, justificados pela fé, diz o apóstolo Paulo. Então, esses são alguns aspectos importantes aí da nossa justificação. Mas não para por aqui. Temos outros aspectos importantes ainda da justificação. Outro aspecto importante é que a justificação não é meritória. O que quer dizer isso? Justificação que não é meritória. Nós não somos justificados com base naquilo que nós fazemos para Deus ou para o nosso próximo, mas no que Deus fez por nós. Meu querido, como eu disse aqui, você não é merecedor, nós não somos merecedores da justificação que Deus efetuou em nossa vida. Não, ela não é meritória, não é por aquilo que nós fazemos para Deus, não é por aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, não. Ela é baseada naquilo que Deus fez por nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer assim, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Deus fez por nós. Ele provou o seu amor por nós. E Cristo vai morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a justificação não é meritória. Nós não merecemos ser justificados, mas o sangue de Jesus, ele nos justifica, ele nos declara justo. Outro aspecto importante da justificação é os benefícios que ela traz para nós. E esses benefícios estão em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Você vai ler em casa depois, Romanos 5, 1 ao 11. Ali nesse texto estão relacionados alguns benefícios que vêm como resultado da justificação. Que benefícios são esses? Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, esperança da glória eterna, livramento da ira divina, a reconciliação e a glorificação do corpo do homem. Tudo isso são benefícios que o homem alcança a partir do novo nascimento e passando pelo processo da justificação. Então, o que nós podemos concluir nesse tópico aqui é algo importante. Olha só, vamos prosseguir. A justificação modifica a nossa situação diante de Deus. Olha que interessante. O novo nascimento muda a nossa vida diante de Deus dos homens. O novo nascimento, a regeneração, ela muda, o nosso comportamento perante Deus e perante os homens. A justificação, resumindo esse tópico, ela vai modificar a nossa situação diante de Deus. Por quê? Qual era a sua situação? Qual era a nossa situação? Como eu disse aqui, a nossa situação era de condenação. Mas a partir da justificação, a nossa situação mudou. Agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então a justificação, ela vai modificar a nossa situação de condenados para agora salvos em Cristo Jesus e no nome do Senhor Jesus. Pois bem, nesse segundo tópico, então, nós vimos que a justificação é algo importante dentro do processo da salvação. Primeiro vem a regeneração, vem o novo nascimento, já vimos sobre isso. Aí vem a justificação, uma vez que você aceita Cristo, então nós aprendemos que Deus vai, como um juiz, bater o martelo e vai declarar justo, vai dizer, não vejo culpa nenhuma nele, porque Jesus levou a nossa culpa. Isso é o ato da justificação que vai mudar a nossa situação diante de Deus em relação à condenação eterna. Aí nós podemos entrar então no outro elemento importante do processo da salvação, que é exatamente o quê? A santificação. Então nós temos o novo nascimento, a regeneração, nós temos a justificação e na sequência agora, uma vez que o homem aceitou Jesus, foi regenerado, nasceu de novo, foi justificado pelo sangue de Jesus, pela fé, agora vem a santificação. E na santificação nós temos dois aspectos muito importantes. Porque nós vamos ver aqui, no que diz respeito à santificação, nós temos a santificação posicional e temos também a santificação pessoal, que é uma santificação progressiva. Então vamos primeiramente
a santificação posicional. O que é santificação posicional? É aquela santificação instantânea que acontece no momento da conversão. É exatamente o que a imagem que você deve estar vendo aí sugere. Ou seja, quando você aceita Jesus, nós temos a imagem de alguns homens de preto representando o sistema pecaminoso, e no momento que você aceita Jesus, Deus ele te santifica. Ou seja, ele te tira. Santificação significa o quê? Separação, não é isso? Então, no momento que você aceita Jesus como Salvador, Deus, num ato divino, ele vai lá e te separa, te tira do meio daquele sistema pecaminoso, ele te tira daqui e coloca para cá, separa você daquele meio, separa você daquele grupo. Então, essa santificação que nós chamamos de posicional, ela acontece no momento que você aceita Cristo. Você aceitou Jesus, Deus te tira de lá e te põe para cá. Então, essa santificação posicional é um ato divino pelo qual o homem, dentro desse processo de salvação, ele é santificado, ou seja, ele é separado, tira daqui e põe para cá. Aí ele vai se tornar santo. Não santo no aspecto de ser digno de ser adorado. A palavra santificação é separação, logo o santo é separado. Então ele se torna separado, ele estava aqui, ele foi separado para cá. Ele vai ser separado do pecado. E aí temos versículos bíblicos que vai falar sobre isso. Então, a santificação, ela acontece primeiramente de maneira posicional. Repito, é quando Deus te tira daquela posição de pecado, lá do sistema pecaminoso, te tira daquele meio e te separa para o lado de cá, para o lado da igreja do Senhor. Isso é santificação posicional. Isso vai acontecer como resultado dentro do processo da salvação. Por que o homem que não aceita Jesus como Salvador e não nasce de novo, ele não consegue ser santo, ou não consegue ser separado do pecado ou se separar? Exatamente porque esse processo só acontece na vida daquele que nasceu de novo. Na vida daquele que foi regenerado, que foi justificado, e agora, lembra-se que tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito, nós aprendemos que é você ser transformado pelo Espírito Santo. Então, o homem, quando aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo, então, vai fortalecer ele, dar condições a ele, dele, então, alcançar esse momento dessa santificação. Então, a santificação na vida daquele que nasceu de novo, do novo homem, é primeiramente posicional. É Deus tirando daqui e colocando para cá, separando, para um novo momento. Pois bem, e nós temos também a santificação pessoal, que é a santificação progressiva. Então nós temos a santificação posicional instantânea, aquela que acontece, é um ato de Deus, quando você aceita Jesus, Deus te tira daqui e te coloca para cá. É a santificação posicional, é instantânea, no momento que aceita Cristo. Mas aí, o importante é entendermos que uma vez que nós somos santificados por Deus, ou seja, separados por Deus do pecado, nós precisamos manter essa posição. Eu preciso manter essa posição em que Deus me colocou. Qual é a posição que eu estava? Eu estava numa posição de viver sobre um domínio do pecado, um sistema pecaminoso. Mas Deus me santificou, santificação posicional. Deus me separou daqui, me colocou para cá. Mas para mim permanecer aqui agora, nessa posição de cá, que Deus me colocou pelo ato da santificação posicional, eu preciso viver agora a santificação pessoal. Agora é a minha parte. Então, a santificação posicional é Deus quem faz. Ele te tira daqui, te coloca aqui. Mas a santificação pessoal já é a minha parte. E eu tenho que vivê-la exatamente para poder me manter aqui. Por que alguns que Deus tirou daqui e colocou para aqui, volta para aqui de novo? Porque não vive uma vida de santificação pessoal. Eu preciso manter a posição que Deus me colocou como santo, como separado. Então, o que é santificação pessoal? É o processo pelo qual o homem, agora regenerado, agora nascido de novo, agora santificado, separado do pecado por Deus na santificação posicional, ele agora, porque compete a ele, a santificação pessoal é algo dele, ele agora, esse mesmo homem, ele vai buscar se afastar do pecado. Ele vai buscar se separar do pecado. E aí o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo
1, né? Capítulo 1, versículo 14 em diante, ele vai falar sobre essa santificação. E vai dizer o seguinte, olha só, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Vamos lá. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformandos com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Essa era a nossa posição, antes de nascer de novo. Mas como é santo aquele que vos chamou, tá vendo? Aquele que vos tirou de lá, operou na vossa vida uma santificação posicional. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Santificação posicional, pessoal, santificação pessoal, progressiva. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, eu preciso manter a posição que Deus me colocou no ato da santificação posicional e que é operada por Ele. Mas para mim continuar aqui, eu preciso viver uma santificação pessoal. Ou seja, eu preciso, agora é a minha parte. Deus fez a parte dele, agora é a minha parte. Eu vou agora me afastar do pecado. Eu vou agora viver uma vida de santificação. E ela é progressiva. A santificação pessoal, ela é progressiva. Nós entendemos a santificação como se fosse uma pirâmide. Vamos imaginar uma pirâmide, você na pirâmide. E temos várias escalas aqui nessa pirâmide. A santificação progressiva é assim. Um dia dentro dessa pirâmide, você está aqui embaixo, outro dia no meio, outro dia lá em cima, no topo dela só na eternidade, e você às vezes cai embaixo, sobe. Você fica variando dentro dessa pirâmide da santificação, mas o importante é que você esteja dentro dessa pirâmide da santificação. Você não pode estar fora dela, porque fora dela significa você estar fora da presença do Senhor. Enquanto você estiver dentro dessa pirâmide ilustrativa que representa a santificação, significa que você está batalhando, que você está lutando, que você está buscando separar-se do pecado. Aí entra o Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26, se não me engano, que fala que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, para que nós possamos manter uma vida santa. Então, temos a santificação progressiva, pessoal, é a continuidade do processo da salvação. Essa santificação pessoal vai dar continuidade à sua salvação, ao processo da salvação. Olha, você nasceu de novo, você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado por Deus, separado por Deus do pecado, agora você tem que manter, dar continuidade a isso. Aí vai depender de você dentro desse processo de santificação pessoal. Pois bem, por que a santificação ela é necessária? E aqui vamos abordar a santificação pessoal, porque a santificação posicional somente Deus pode operar na sua vida, Ele já operou. Então, por que a santificação posicional ela é necessária? Na imagem que você está vendo, vemos ali um homem querendo alcançar o céu. É o que nós queremos. É o que cada um de nós queremos, é alcançar o quê? O céu, a eternidade. Ou você aceitou Jesus para ficar rico, ou você aceitou Jesus para ter uma casa bonita, ter um carro bonito e não querer herdar o céu. Ou você prefere herdar a terra do que herdar o céu. A terra, do jeito que estamos vendo aqui, do que herdar o céu. Então, a santificação ela é necessária, a santificação pessoal, progressiva, aquela que eu vou me afastar do pecado, ela é necessária. Primeiro, porque é a vontade de Deus. Tessalonicenses 4, versículo 3, Paulo vai dizer assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se separem do pecado. Então, a santificação é necessária, a santificação pessoal, estamos abordando, é necessária porque é a vontade de Deus. Não tem como, Deus quer que nós sejamos santos. 1 Pedro lemos, sede santos porque eu sou santo. Por que essa santificação também é necessária e importante? Porque nós somos filhos de Deus. Vamos ler 1 João, capítulo 3, o versículo 2 e o 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e o 3, vai dizer o seguinte sobre esse assunto assim. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. E o versículo 3 diz assim, e qualquer que nele tem essa esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo, santificação, né? Santificação progressiva, pessoal, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro.
Então, a santificação pessoal, ela é necessária porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, que temos a esperança da volta de Cristo, nós precisamos nos purificar. Nos purificar significa nos santificar, nos separar do pecado. Por que ela é necessária? Porque somos morada de Deus e do seu Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar em casa suja. E a casa suja precisa ser purificada. É a purificação pela palavra, por uma vida de santificação. Então, pelo fato de nós sermos morada de Deus e do Espírito Santo, a santificação pessoal ela se torna necessária na vida de cada um de nós. Então, quanto mais eu me afasto do pecado, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me afasto do pecado, mais o Espírito Santo habita em mim. Então, por isso que a santificação pessoal ela é necessária. Ela é necessária também para nós sermos vasos na mão de Deus. Paulo vai falar a Timóteo sobre vasos de honra e vasos de desonra. Quando nós não santificamos a nossa vida e realizamos a obra de Deus sem santificação pessoal, sem atentarmos para a prática da santificação, nós estamos sendo vaso? Estamos sendo vaso sim, mas estamos sendo vaso para desonra. E o vaso de honra é aquele vaso que santifica a sua vida. Então, para nós sermos vasos na mão de Deus, nós precisamos viver uma vida de santificação. Por isso que, como novo homem, a santificação ela é necessária e importante na nossa vida. Por que é importante? Porque ela vai consolidar a salvação. Aqui resume tudo. Em Hebreus 12:14, que é um versículo muito conhecido quando se fala em santificação, lá diz o seguinte, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação pessoal progressiva, ela vai consolidar a nossa salvação. Ela que vai garantir a nossa salvação, é essa santificação pessoal e progressiva na nossa vida. Sem a qual, escreve o escritor aos Hebreus, nós não veremos a Deus. Ninguém, diz o versículo. E aí não importa se você tem 30 anos de crente, 40 anos de crente, se você nasceu na igreja, está 50 anos na igreja, não importa. Ninguém, não importa se você é pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, não importa se você prega o fogo cai, se você canta o fogo cai, não importa se não viver uma vida de santificação. Ninguém, o apóstolo que escreve o Hebreus é bem taxativo, ninguém verá a Deus. Então nós aprendemos que a santificação na vida desse novo homem, ela é necessária, porque ela vai consolidar a salvação das pessoas. Ela vai ser o carimbo final da nossa salvação e que vai consolidar, completar toda a nossa salvação. Por isso que ela é muito importante e muito necessária. Mas quando se fala em santificação, como deve ser a postura do crente em relação à santificação posicional? Primeira coisa, a postura. Qual deve ser a nossa postura em relação à santificação? Aí teremos que ler os versículos para entendermos, Para entendermos melhor. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, aí vem o conselho, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Olha só, a nossa postura em relação à santificação, aqui é santificação pessoal, tá? Desculpe aí, aqui é santificação pessoal e não posicional. Então aqui a santificação progressiva que nós temos que fazer, um erro de digitação aqui. Então, o crente é a santificação pessoal, como deve ser? Amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, dos desejos carnais, do espírito, que está relacionado à nossa mente, aperfeiçoando a santificação na obediência. No temor aqui é obediência a Deus e não medo. Então qual que é a minha postura? Sou um novo homem. Você é um novo homem. Você nasceu de novo. Você foi justificado. Você foi santificado por Deus. Agora você precisa viver uma vida de santificação. Qual deve ser a sua postura, então, em relação à santificação pessoal? Se purificar de toda a imundície da carne e do espírito. Toda a concupiscência carnal. Isso, tudo aquilo que vai levar você a praticar os pecados da carne, na mente e no coração. É você se purificar e se aperfeiçoar na santificação. Se aperfeiçoar em separar-se do pecado na obediência a Deus. Essa é a postura.
Ainda, o crente em relação à santificação posicional, ele tem uma batalha. Lá em Romanos 7, 15 a 24, não vamos ler que o texto é grande, Paulo vai falar de uma batalha que ele tinha consigo mesmo, com a sua carne, com o seu eu, com os seus desejos. Então não se deixe enganar, viver uma vida de santificação é um desafio, porque você vai lutar contra o pior inimigo que você tem, que não é o mundo e nem o adversário, que é você mesmo, que é a sua própria carne. Você vai lutar contra o seu eu, você vai lutar contra os desejos carnais mais obscuros. Então é um desafio. Por isso que é uma batalha diária a santificação, mas é necessária. Nós vimos aqui que sem santificação ninguém verá a Deus, então não tem como você alcançar a salvação se você não santificar. Por isso é uma batalha diária, mas uma batalha que você consegue vencer se você fizer a coisa certa. Sabe como você vence essa batalha para você viver uma vida de santificação? Uma batalha contra a carne? Vou dar uma ilustração para vocês, que eu gosto de dar essa ilustração dentro desse assunto. Vamos imaginar que daqui a 30 dias você vai colocar 2 leões para lutar. 2 leões que você vai colocar para lutar daqui a 30 dias. Um desses leões, durante 30 dias, você alimenta muito bem esse leão. Dá carne para ele à vontade, tudo melhor para ele, alimenta muito bem esse leão. O outro leão, nesses 30 dias, você deixa ele sem comer, dá uma pelanca para ele de vez em quando, alimenta ele mal. A grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: no dia da batalha, no dia que esses 2 leões forem colocados para poder batalhar, qual leão você acha que vai vencer essa batalha? Qual leão você acha que vai ganhar essa luta? É claro e evidente que é o leão que foi mais bem alimentado nesses 30 dias. Da mesma coisa, essa batalha contra a carne para vivermos uma vida de santificação. Vai vencer aquele que for mais alimentado. Se você alimentar mais a sua carne, pode ter certeza que você não vai conseguir viver uma vida de santificação. Se você alimentar mais a sua carne com pornografia, com tudo aquilo que não agrada a Deus, com tudo aquilo que ofende a Deus, e aí você está me entendendo muito bem o que quero dizer? Se você alimentar a sua carne com todas estas coisas, pode ter certeza que você não vai conseguir viver uma vida de santificação. Mas se você alimentar o seu espírito com a palavra, com a oração, com o jejum, com a consagração, com a adoração, né? Se você buscar cada vez mais, se você buscando a Deus, alimentando o seu espírito, por meio da palavra, jejum, oração, consagração, pode ter certeza que você vai ser fortalecido. E aí, sendo fortalecido, essa batalha, esse desafio, você consegue vencer. E você consegue manter uma vida de santificação. Ainda, nesse tópico, o segredo para você manter uma vida de santificação agora como novo homem em Cristo, Salmo 119, verso 11. Diz o que esse versículo? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando o homem ele esconde no seu coração a palavra, e ninguém esconde aquilo que não presta, você não vai pegar uma caneta Bic que está falhando na sua casa e esconder de alguém. Não, vou pegar essa caneta e vou esconder porque eu não quero que ninguém pegue nela. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque aquela caneta Bic que não está escrevendo não vale nada. E nem se fosse uma caneta você não esconderia, não tem valor nenhum, valor financeiro nenhum. Você pode conseguir uma outra rapidamente. Você não vai esconder um chinelo havaiana velho faltando uma tira porque você não quer que ninguém pegue aquele chinelo. Não, a gente esconde aquilo que é precioso. A gente esconde aquilo que é valioso. A gente esconde aquilo que tem valor para nós. E a palavra de Deus, ela é valiosa, ela é preciosa. É o tesouro, né, que deve ser escondido em nosso coração. Por isso que o segredo para viver uma vida de santificação agora como novo homem é você esconder a palavra dentro do seu coração. E aí você tem uma ajuda, mas eu não consigo. E você não vai conseguir por você mesmo. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo vai nos mostrar outro segredo para nós agora, como novo homem em Cristo, vivermos uma vida de santificação. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Espírito aqui está com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo. Você sozinho não consegue, mas você tem o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, como vimos aqui, no momento que você aceitou Jesus como Salvador. E agora, como novo homem, para você viver essa vida de santificação,
você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, é só você buscar pelo Espírito Santo, invocar pelo Espírito Santo. E Ele vai ajudar você nas suas fraquezas, como novo homem em Cristo agora, a viver uma vida de santificação na presença de Deus. Então, nós podemos resumir esse último tópico com a seguinte frase: a santificação pessoal e progressiva nos mantém na posição que Deus nos colocou. Olha que maravilha! Nós vimos que no primeiro tópico, nós resumimos o primeiro tópico dizendo que a regeneração e o novo nascimento muda a vida do homem diante de Deus e diante dos homens. Nós concluímos no segundo tópico que a justificação muda a nossa posição diante de Deus. Por quê? A nossa posição era de condenação, de condenado, de acusado, mas pela justificação a nossa posição mudou. E nós concluímos agora no terceiro tópico que a santificação pessoal, ela nos mantém na posição que Deus nos colocou. E qual que é a posição que Deus te colocou? Na posição de servo. Então, Deus te tirou daqui, te colocou aqui. E a santificação pessoal, que depende de nós agora, ela vai te manter nessa posição que Deus te colocou. E o que nós podemos, meus queridos, concluir dessa última lição desse trimestre hoje, que está sendo muito maravilhosa, porque está nos levando a entender que nós, muito mais do que crentes, porque crente até o adversário é, muito mais do que crente, nós precisamos ser santos. E repito, não santo na condição de ser adorado, mas santo na condição de ser separado do pecado. Porque Deus já nos proporcionou isso. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você nasceu de novo, você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado na santificação posicional. E agora tudo que você tem que fazer é manter tudo isso pela sua santificação pessoal e progressiva. E o que nós podemos concluir nessa lição de hoje que nós aprendemos, finalizando esse trimestre aqui? Podemos ter algumas conclusões muito importantes. E eu gostaria, antes de fazer a conclusão, depois a gente volta na conclusão, e vamos ouvir um hino agora. E depois desse hino, você fique ainda aí, que nós vamos voltar na conclusão de tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa lição de hoje sobre o novo homem em Jesus Cristo. Você é o novo homem em Jesus Cristo? Então viva uma vida de santificação, porque esta é a vontade que Deus tem para a sua vida. Nós estamos terminando. Aguenta aí, vamos ouvir um hino, é só o tempo de eu tomar uma água e nós voltamos aqui para concluirmos aqui a nossa lição nos dias de hoje. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória. Bom, meus queridos, estamos de volta agora para nós fazermos a nossa conclusão da nossa lição. O que nós aprendemos com essa lição de hoje? Para mim, essa lição ela fecha todo o trimestre, porque ao longo desse trimestre estudamos sobre antropologia bíblica, como eu disse no início, e vem para responder às grandes questões da humanidade. Quem sou eu? Qual que é a minha missão nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Qual que é o meu destino? Essas lições vêm responder todas essas questões, e essa lição fecha. Porque se você é um novo homem em Cristo, se você nasceu de novo, você sabe que quem você é um servo de Deus, você sabe qual que é a sua missão aqui na terra, a sua missão aqui é ampliar o reino de Deus, e você sabe qual é o seu destino, sim. O seu destino é viver eternamente com o Senhor na eternidade.
Então, essa lição, ela fecha com chave de ouro. E o que nós concluímos aqui dessa lição? Primeira coisa que nós concluímos importante: enquanto estivermos no mundo, o novo homem corre risco de perder a sua salvação. Então, nós entendemos que não existe uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é um processo. Nós vimos aqui um processo que começa com o novo nascimento, passa pela justificação e se consolida com a santificação posicional e pessoal e progressiva. Então, você precisa entender que enquanto você estiver aqui neste mundo, nesse corpo carnal, como diz o Paulo, nesse tabernáculo aqui de carne, você, todos nós, corremos risco de perder a nossa salvação. Por isso que é importante e é necessário que você viva uma vida de santificação. É necessário que você viva uma vida de santidade, porque sem santificação, e a Bíblia é muito clara, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo, olha, aquele que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. Por quê? Já dizendo que nós corremos risco sim, se nós não procurarmos viver uma vida de santidade, de santificação na presença de Deus. Qual que é a outra conclusão que nós chegamos? Até Jesus voltar, até que Cristo busque a sua igreja, ou até que Jesus volte para você, porque se você parte para a eternidade, Jesus voltou para você, então até que isso aconteça, cada um de nós devemos ter a postura de alguém que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem que ter uma postura de alguém que nasceu de novo. E que postura é essa? É uma postura de santificação na presença de Deus. E para terminarmos, a esperança da igreja e de todo aquele que nasceu de novo é alcançar a plena perfeição. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, nós não vamos alcançar a perfeição na sua plenitude. Mas o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3 e o versículo 2, ele vai falar algo maravilhoso sobre o alcance dessa perfeição em Cristo. Ele vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Ou seja, nós iremos alcançar a perfeição em Cristo, porque estaremos com o corpo glorificado na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Eu quero agradecer a você que esteve conectado conosco, você que vai assistir essa aula depois. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se disso, muito mais do que crente, seja alguém que realmente nasceu de novo. Vou passar para o nosso pastor presidente, que estará fazendo as considerações finais. E que Deus abençoe grandemente e poderosamente a sua vida. A paz do Senhor para todos que estão ao alcance desta escola maravilhosa, através do Facebook, da internet. Que Deus possa abençoar a todos no nome de Jesus. E eu quero passar para a igreja, para o campo de Duval de Barros, que nós estamos orando para que Deus possa continuar com as mãos estendidas, porque Ele está com as mãos estendidas, para abençoar e para salvar, para curar, e também para repreender esta peste que está assolando a humanidade. Nós vamos continuar orando, não só pelo nosso campo, mas para todo o povo de Deus na face da terra, e também para os países que estão sendo assolados por esta enfermidade, por esse vírus terrível, que não sabemos de onde vem, mas Deus sabe, e Ele está no controle de tudo. Então eu quero pedir aos irmãos para continuar orando para as famílias, vamos orar uns pelos outros, é tempo de nós unirmos as nossas forças em oração, na comunhão e até no partir do pão. Que Deus vai nos dar graça, que não vai faltar nada para os seus servos nesses dias de crise, essa crise mundial. Mas vamos fazer aquilo que a Bíblia manda nós fazermos, nesses momentos difíceis,
É tempo de nós orarmos ao Senhor, buscar o Senhor, para que Ele possa sarar a nossa terra, para que Ele possa curar as nossas enfermidades, para que Ele possa continuar fazendo sinais e prodígios. Então eu quero convocar a todos nesse dia para oração. Se você não pode vir ao templo, e não é aconselhável que você que tenha mais de 60 anos, assim como eu, já passei dos 70, não é aconselhável que fica em lugares aglomerados. Então a nossa igreja não está aberta para culto. Não vamos ter culto por causa da aglomeração. Mas a igreja vai estar aberta para todos que quiserem, no horário do culto, vir fazer uma oração, pelo menos 15 minutos, 20 minutos, para não aglomerar tanto. A nossa igreja cabe quase 2.000 pessoas. Mas se tivermos aqui 20 pessoas orando, pode ficar 5 metros uma da outra, não é isso? Então as nossas igrejas têm condições de fazer isso. Por isso estamos abertos, a igreja deve estar aberta para todos que no horário de culto, de 19 às 21, vai estar aberta, vai ter um pastor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, pode vir para receber a oração, voltar para Jesus. Você que tem sentido no seu coração nesses dias de crise, de aceitar Jesus como Salvador, porque só Ele pode resolver e dar solução para os problemas mundiais, para os problemas esse problema que está assolando a humanidade. E quem sabe nesses dias você tem sentido que Deus está agindo e que você precisa aceitar Jesus. Venha, vai à igreja e lá vai ter um pastor, um presbítero, para orar por você, e você vai voltar você que está parado vai voltar para Jesus. Você que nunca quis aceitar Jesus, é uma oportunidade que você vai ter. A nossa igreja está aberta para isso. E vai ter um pastor para orar, para te abençoar, para orar para a sua família. E você pode orar também por um pouco de tempo. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito de Deus possa continuar no nosso meio, porque Ele já está no nosso meio, possa continuar operando sinais e prodígio. E ainda em tempo, antes de fazer uma oração final, eu quero fazer um pedido. A igreja, todos que estão ao alcance da nossa voz, através da internet, do Facebook, ore por Israel. Não deixe de orar por Israel. Porque quando nós intercedemos por Israel, Deus estende as mãos para nós. Nós vamos terminar agradecendo a Deus por essa escola maravilhosa, que muitos assistiram, muitos ouviram, não é isso? E Deus vai continuar abençoando. Não temos mais nada, podemos orar para terminarmos. Nós aqui estamos no templo central aqui da igreja de Duval de Barros, estamos num número bem reduzido, não temos 9 pessoas, tivemos aqui 9 pessoas, mas 5 metros quase uma da outra, 2 metros, não há problema nenhum, não é isso? Então vamos agradecer a Deus e você ore para o ministério, ora para aqueles menos favorecidos, aqueles que estão desempregados, aquelas pessoas que trabalham formalmente, não é isso? Então vamos orar e Deus vai abençoar a todos. Oramos, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos. Nós te pedimos, ó Deus, uma bênção do céu para as famílias neste momento, uma bênção do céu para as nações que estão sofrendo. Meu Deus, pedimos também, ó Senhor, que estenda tuas mãos para o nosso ministério, para a tua igreja na face da terra, no modo geral, para nossas crianças, para nossos idosos, né, isso, para nossos pais, para nossos... em síntese, Senhor, opera de maneira maravilhosa, curando, salvando e livrando todos desse mal, e nos dá um dia na tua presença, no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo ser com todos agora e sempre. Amém.